Olá, queridas mães que clamam pelos seus filhos, tudo bem com vocês? Meu nome é Débora Cristina e eu estou muito feliz, é uma alegria, uma satisfação poder estar aqui junto com as irmãs, para que nós possamos aprender mais o nosso Senhor Jesus, nosso lindo Jesus, a sermos realmente mães que clamam pelos seus filhos com o poder que vem de Deus, com o poder que vem pelo Espírito Santo. E a mensagem de hoje vai ser uma mensagem muito especial, que tem como título O Poder da Vontade. Mas antes de iniciarmos esta mensagem tão importante, vamos pedir a iluminação do céu. Querido Deus, amado Pai, muito obrigada, Senhor, por estarmos aqui reunidas para aprender de Ti, Senhor, que é manso e humilde. Derrame sobre cada uma de nós seu santo e bom Espírito, e clamamos ao Senhor que estejamos seladas para o dia da redenção com seu Santo Espírito. Fica conosco, abençoe este estudo, em nome de Jesus. Amém. Então, vamos começar essa mensagem. É uma mensagem no qual nós estudamos a palavra de Deus e aprendemos do Senhor, que é manso e humilde. Esse é o nosso Deus bendito, no qual amamos tanto. Tem como título O Poder da Vontade. Vamos lá. Livre-arbítrio ou livre-albedrio são expressões que denotam a vontade livre de escolha às decisões livres. O livre-arbítrio é a capacidade de escolha autônoma realizada pela vontade humana. Gosto muito de como esta escritora Michele Magalhães Veloso se expressou o que para ela é livre-arbítrio e justiça. Livre-arbítrio é a liberdade para plantar o que você quiser. E justiça, colher exatamente o que você plantou. E nós sabemos disso, como o nosso Deus é a justiça, não podemos colher maçãs de uma laranjeira. Então, realmente, Deus nos dá a liberdade para agirmos segundo a nossa consciência. Mas as consequências, elas são de acordo com essa ação. A capacidade de escolher é uma das mais importantes características que Deus colocou na humanidade. Criados à imagem e semelhança divina, somos dotados com livre arbítrio, que nos confere o direito de definir que destino daremos à própria vida. E é uma responsabilidade. E que presente o Senhor Deus nos deu, de ter a liberdade de escolhermos como vamos proceder segundo a nossa consciência. Mas entendemos nós aqui, que nós de nós mesmos não conseguimos fazer nada, e que, na verdade, a consciência não é nossa, e sim o poder vindo por meio do Espírito Santo para iluminar nossa mente, nosso coração, e a nossa consciência vai ser de acordo com a vontade de Deus. O que a palavra de Deus nos diz a respeito da liberdade de escolha? Vamos ver. Sobre o poder da escolha, nós temos várias histórias relatadas na palavra de Deus. E é impressionante como estão relatados muitos conflitos no âmbito familiar, como, por exemplo, Jacó e Esaú, José e seus irmãos, Ismael e Isaac, que, por sinal, este conflito, que começou lá atrás entre esses dois irmãos, perdura até os dias de hoje, o que é muito triste. Nós vamos estudar um pouquinho aqui, na verdade, essa mensagem vai nos fazer pensar um pouquinho sobre o que aconteceu com Caim e Abel, e as suas ofertas, no caso. Aqui a gente vai ver o poder da escolha, o poder da decisão, da vontade, em prática, na vida dos dois irmãos. Abel trouxe dos primogênitos de seu rebanho e da gordura, como Deus tinha ordenado, e cheio de fé no Messias por vir, e com humilde reverência apresentou a sua oferta. Deus aceitou a sua oferta. Uma luz brilhou do céu e consumiu a oferta de Abel. Caim não viu manifestação de que a sua era aceita. Irou-se com o Senhor e com seu irmão.
Deus condescendeu em mandar um anjo para conversar com ele. Que interessante isso. A oferta de Abel foi aceita porque a escolha de Abel foi de acordo com a vontade de Deus e não com a sua própria vontade. Já Caim, a oferta dele foi recusada por quê? Porque ele quis agir de acordo com a sua própria vontade, de acordo com o que ele achava que era o melhor que ele estava oferecendo para Deus. E é interessante porque ele se irou quando a oferta do irmão foi aceita e a dele não. E ele não irou apenas com o seu irmão, ele também irou-se com o próprio Deus. Mas Deus, que é rico em misericórdia, ele condescendeu que um anjo conversasse com Caim. Deus, ele é o próprio amor, realmente. Ele tem muita compaixão de nós, muita misericórdia. E aqui nós vemos a história desses irmãos, um fazendo a vontade de Deus e o outro fazendo a sua própria vontade. Com esse poder tão grandioso, que é o poder da escolha, da vontade, da decisão, qual decisão nós vamos tomar? E com essa história nós aprendemos muito. Um que quis fazer a sua própria vontade, mas não agradou a Deus, e o outro que, morrendo para si mesmo, resolve agradar a Deus e fazer a vontade de Deus. E Deus vai em busca de Caim, porque o semblante de Caim descaiu-se. E Deus, ele nos ama de uma maneira tão maravilhosa, tão grandiosa, tão constrangedora, que ele observa os nossos olhares, ele sabe quando nós estamos felizes, quando nós estamos entristecidos. E no caso de Caim, Caim ficou irado e ficou como que revoltado, inconformado. Mas olha o nosso Deus aqui, conversando com Caim. Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Esta passagem está em Gênesis 4:7, onde Deus chama Caim para pensar no que ele tinha feito. E para dizer para ele, olha, faça de novo a oferta da maneira que eu estou te instruindo. Será que Caim aceitou o conselho de Deus? Será que ele usou o seu livre-arbítrio, o poder da sua vontade em favor, em prol da vontade de Deus? Infelizmente, não. Ele escolheu viver aquilo que estava crescendo dentro dele, a ira, a inveja, o orgulho. Quando o eu está em evidência, infelizmente, naturalmente, nos tornamos rebeldes, inimigos de Deus, inimigos de fazer a vontade de Deus e não seguir os conselhos de Deus. E, infelizmente, com a ira dele, que só se ampliou, a revolta, a rebelião, ele acaba matando o irmão. E assim ele se torna o primeiro homicida deste mundo. Essa história é muito triste. O governo de Deus não é como Satanás nos quer fazer parecer, fundado sobre uma submissão cega, um domínio irrazoável. Ele apela para o intelecto e a consciência. Vinde, pois, e arrazoemos. É o que diz lá em Isaías 1:18. E é o convite do Criador aos seres que formou. Deus não força a vontade de suas criaturas. Não pode aceitar homenagem que não seja prestada voluntária e inteligentemente. O nosso Deus, ele é tão bendito que ele nos dotou. Somos seres morais livres, liberdade. Deus nos criou com liberdade. Isto é amar. E por isso ele diz, vinde, pois, arrazoemos, vamos conversar. Abra o seu coração. Se a gente sempre diz médico dos médicos, mas se há um psicólogo dos psicólogos, este é o Senhor Deus. Sempre pronto a nos ouvir, sempre pronto a nos aconselhar, sempre pronto a nos amparar. E este é o convite que ele faz para nós. Vinde, pois, arrazoemos. Afinal de contas, ele quer que nós compreendamos
com a mente esclarecida, com o poder do seu Santo e Bom Espírito, o porquê nós aceitamos a salvação em Cristo Jesus, o porquê nós nos voluntariamos a servir o próximo. Deus é maravilhoso e Ele quer fazer por cada um de nós coisas maravilhosas, tremendas, mas nós precisamos entender que esse poder da escolha, da vontade, ela tem que estar submissa a Deus, sempre. O Espírito Santo não obriga os homens a seguir determinada conduta. Somos agentes morais livres. E quando se nos há dado suficiente evidência quanto a nosso dever, compete-nos decidir a conduta a ser tomada. Então, olha que interessante. O Espírito Santo jamais vai obrigar a nenhum de nós. Ele vai mostrar, este é o caminho, andai por ele. Porém, ele não nos obriga, ele não nos amarra, ele não nos oprime. Por quê? Porque ele nos criou, Deus nos criou como agentes morais livres, como pessoas que usam da consciência, que são racionais, no sentido de entendimento, no sentido de esclarecimento, de inteligência. Então, quando o Espírito Santo nos pede para fazer algo, ele nos dá uma evidência suficiente de que aquilo que ele está nos pedindo realmente é o melhor. Porém, mesmo assim, ele nunca vai nos obrigar a fazer a vontade dele, embora seja sempre a melhor. A livre escolha do homem. Deus instruíra nossos primeiros pais quanto à árvore do conhecimento, e eles foram plenamente informados da queda de Satanás e do perigo de ouvirem as suas sugestões. Ele não os privou da faculdade de comerem do fruto proibido. Deixou que, como agentes morais livres, crescem na sua palavra, obedecessem a seus mandamentos e vivessem, ou crescem no tentador, desobedecessem e morressem. Isso é muito forte, porque Deus ele não nos esconde nada. Pelo contrário, Deus ele revela, por meio da palavra dele, a vontade dele, o desejo dele por cada um de nós, o que ele deseja para as nossas vidas, que é de melhor. Mas ele diz, escolhe a vida, escolhe, pois, a vida. Ou, infelizmente, a morte, ela vai ser consequência das más escolhas, e é a morte eterna. Milhares existem hoje repercutindo a mesma queixa revoltosa contra Deus. Isso é muito triste. Não veem que o despojar o homem da liberdade de escolha seria privá-lo de sua prerrogativa de um ser inteligente e fazer dele um mero autômato, ou seja, um mero robô. Deus não criou nós, não nos criou desse jeito, pelo contrário. O reino de Deus existe a diversidade. Quando Deus criou este mundo, ele criou este mundo com tanta beleza, tanta diversidade, cores, formas, texturas diferentes, cheiros diferentes. Ele nos criou como seres sensoriais, com os 5 sentidos, seres emocionais, com uma sensibilidade aguçada. Ele não quer que nós sejamos todos do mesmo jeito, todos com o mesmo. Ele criou cada um uma cor de pele diferente, um tipo de cabelo diferente, uma cor de olho diferente. Já no reino de Satanás é tudo do mesmo jeito, é sempre o mesmo cabelo, essa coisa da moda, essa coisa. O reino de Satanás é escravizar, é fazer de você realmente um robô, é fazer de você uma pessoa apática que simplesmente só segue o que todo mundo está fazendo. E esse reino de Satanás é terrível, porque Satanás vem para matar, roubar e destruir. E Jesus não, o reino de Cristo não. Cristo diz, eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Não é propósito de Deus coagir a vontade. O homem foi criado como um ser moral, livre, como os habitantes de todos os outros mundos. Devem ser sujeitos à prova da obediência, mas nunca é levado a uma posição tal em que se torne ao mal, se torne coisa forçosa. Nenhuma tentativa ou prova se permite àqueles que são incapazes de resistir. Nós fomos criados
como um ser moral livre. Repete-se muitas vezes nos testemunhos, como um ser moral livre. E como os habitantes de todos os outros mundos, nós estamos sujeitos à prova da obediência. Eles foram sujeitos à prova da obediência e eles passaram. O nosso mundo aqui, o nosso planeta aqui, foi o único que caiu. Foi o único que caiu. Mas louvado seja Deus que Jesus veio e nos resgatou da morte eterna. Me faz nos lembrar 1 Coríntios 10:13, que diz: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Louvado seja Deus por isso, porque Cristo conquistou isto para cada um de nós. Ao homem unicamente, a coroa de sua criação, deu Deus uma consciência para reconhecer as sagradas reivindicações da lei divina e deu-lhe um coração capaz de amá-la como santa, justa e boa que é. E do homem é requerida pronta e perfeita obediência. Mas por que que Deus requer pronta e perfeita obediência? Por quê? Porque Ele nos dá poder para isso. Porque por amor a Deus, nós estamos prontos a servi-lo, a ter uma obediência pronta. Assim como Abraão falou, amém, assim seja os mandados de Deus, nós também devemos responder assim. Uma perfeita obediência. A mesma obediência que houve em Cristo Jesus deve haver em nós. A fé de Cristo Jesus, devemos ter a fé de Cristo Jesus. Por quê? Porque o Espírito Santo está habitando em nós. E se o Espírito Santo está habitando em nós, nós vamos ter uma pronta obediência, uma perfeita obediência. Por quê? Porque já não vivemos nós, Cristo vive em nós. Por isso é importante a morte do eu. Todavia, Deus não o obriga a obedecer, deixa-o como livre agente moral. Mais uma vez, livre agente moral. Poucos apenas compreendem o assunto da responsabilidade pessoal do homem, e, no entanto, é questão de maior importância. Vou repetir essa última. Poucos apenas compreendem o assunto da responsabilidade pessoal do homem, e, no entanto, é questão de maior importância. Nós temos que saber que nós somos livres para escolhermos a quem vamos servir. As tentações às quais Cristo foi submetido eram uma terrível realidade. Como livre agente moral, ele foi posto à prova com liberdade para ceder às tentações de Satanás e agir em oposição à vontade de Deus. Se assim não fora, se não fosse possível que ele caísse, não poderia ter sido tentado em todos os pontos como a família humana é tentada. Amém por isso. Amém. Jesus, ele veio 100% homem, 100% divino, porém a sua divindade estava velada. Ele escolheu esvaziar de si mesmo e veio 100% homem, como um homem de dores. E Satanás, ele tentava a Jesus a ser Deus. As tentações de Satanás eram para que ele usasse o seu poder, fizesse a sua própria vontade de agir como Deus que ele é. E que ele era como homem aqui, enquanto andou na terra. Porém, Cristo velou a sua vontade, morreu para a sua própria vontade e passou a fazer somente a vontade do Pai, dependência total do Pai. E assim também nós devemos agir, da mesma maneira que Cristo agiu, porque ele nos dá poder para isso. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. João 1,14. Cristo realmente veio em carne humana, em natureza humana. Cristo não veio com nenhuma vantagem, pelo contrário, ele veio completamente na dependência do Pai. É só lembrarmos do Getsemane. Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Ele pediu por 3 vezes, mas por 3 vezes ele falou, mas se não for assim, que seja feita a sua vontade. A sua vontade, Pai. Em Cristo, nós entendemos a dinâmica da vida cristã. Ele é o nosso Senhor
e modelo. Louvado seja Deus por isso. Cristo não simulou que assumiu a natureza humana. Ele verdadeiramente a tomou sobre si. Realmente possuía a natureza humana. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas. Hebreus 2,14. Era o filho de Maria, era da descendência de Davi, segundo a linhagem humana. É declarado ser um homem, o homem Cristo Jesus. Louvado seja Deus por isso. Mais uma vez, Cristo não fingiu assumir a natureza humana. Ele de fato a tomou sobre si. Em realidade, possuiu a natureza humana. E para finalizarmos esta mensagem de hoje, vamos finalizar com esse texto tão poderoso e que é uma realidade, pode ser uma realidade na vida de cada uma de nós. Colaborando a vontade do homem com a de Deus, ela se torna onipotente. Somente Deus é onipotente. Mas Deus é tão grandioso que nós, sendo coparticipantes da divindade, Deus, Cristo em nós, por meio do Espírito Santo, colaborando a nossa vontade, que na verdade não é nossa, é a vontade de Cristo em nós, colaborando com a de Deus, ela se torna onipotente. Tudo que deve ser feito a seu mando pode ser cumprido por seu poder. Todas as suas ordens são promessas habilitadoras. E louvado e exaltado e magnificado seja o nosso lindo Deus, porque tudo o que ele nos pede para fazer, ele nos dá poder para isso. E que tudo que Cristo nos pede, tudo que ele nos aconselha, ele já passou por esta terra, ele já empoeirou os seus pés. E tudo que ele fez foi justamente o melhor para cada um de nós. Então, louvado seja Deus, porque ele nos ama incondicionalmente. Louvado seja Deus, porque ele nos salva a cada instante de nós mesmos. Podemos encerrar com uma breve prece ao nosso Deus. Querido Deus, obrigada, Senhor, por este momento tão precioso, essa mensagem tão importante. Que o Senhor sempre nos lembre, Senhor, que nós somos agentes morais livres. O Senhor nos criou assim, nos dando a liberdade para escolher. E que a nossa vontade, Senhor, na verdade, seja a sua vontade, Pai. E que neste momento, agora, nesse instante, a nossa vontade seja servir ao Senhor, seja aceitar a salvação em Cristo Jesus, aceitar que o Senhor é o nosso Deus e aceitar os seus conselhos prontamente. Por favor, Senhor, fica conosco, dá-nos a tua paz, no doce nome de Cristo, amado Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe cada uma de vocês e que continuemos firmes, orando pelos nossos filhos, orando pelo próximo também e seguindo a Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Até breve.